Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 15, referente ao módulo 1 do curso de Cálculo Numérico. Tá? Nessa aula, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para vocês como é que a gente vai calcular o erro absoluto e relativo de quando a gente faz operações entre valores que estão guardados na nossa máquina com a representação de ponto flutuante. Tá? Então a gente vai usar os conceitos que a gente viu nas aulas anteriores. Essa vai ser, por sinal, a última aula desse módulo, que vai encerrar todo um bloco aí de questões que a gente já levantou sobre ponto flutuante. Então, pessoal, a gente começa com o seguinte, ó. O que são os erros de ponto flutuante? O primeiro erro que eu posso ter é o erro de truncamento e arredondamento. Para a gente calcular esse erro, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que supor que o número que a gente está armazenando em ponto flutuante, ele vai ter t dígitos, ou seja, t dígitos na mantissa, né, como casa decimal, e vai usar a base 10 no caso aqui. Tá? E o valor então que a gente tem, que é o valor x, ele vai ter duas parcelas. Uma parcela é f de x vezes 10 elevado a e, e a outra parcela é g de x vezes 10 elevado a e menos t. Tá? O f de x nosso, pessoal, ele pode variar entre 0,1, ele pode ser igual a 0,1, e estritamente menor que 1. Tá? Já o g de x, essa outra parcela, pode ser igual a 0 e estritamente menor que 1. Tá? Vou colocar um exemplo numérico para a gente aplicar esses conceitos. Então imagina que eu tenho um valor x, tá certo? Que eu coloquei naquela representação de ponto flutuante, sendo que eu só posso armazenar 4 casas decimais aqui, ó, que é o que está dado. Tá? Repara que essa parcela daqui, pessoal, é a parcela do f de x vezes 10 elevado a e. Tá? E o que acontece? Esse valor 7 não está colocado aqui. Por quê? Porque eu precisaria de 4 dígitos na mantissa. Não posso, não tenho. Então, isso aqui vai entrar onde? Vai entrar no nosso g de x, vai ser a parcela do g de x vezes 10 elevado a e menos t. Né? Então, veja que aqui, no caso, por exemplo, aqui, né, o nosso e aqui é 3, né? O e é 3, ó. 3. E o t, que é o número de dígitos na mantissa, é 4. Então isso aqui é justamente a casa decimal que ficou faltando, ou as casas decimais que ficaram faltando ali, porque com esse número de dígitos eu não consigo armazenar. E por que eu separei em f e g de x, pessoal? Porque agora o f de x nosso é justamente o que eu consigo representar nesse sistema de ponto flutuante com 4 dígitos, e o g de x é o que eu não consigo guardar, armazenar, incorporar na minha mantissa. Tá? Então, por que isso vai ser importante, a definição dessas duas parcelas? Porque agora, com essas duas definições, eu consigo estabelecer o cálculo do erro que eu cometo quando eu armazeno o meu número usando truncamento ou arredondamento. Tá? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? No truncamento, eu tenho esta parcela, que vai ser desprezada. O que significa desprezar? Eu estou cometendo um erro, estou jogando fora esse pedaço. Tá? Então, o que significa isso? Olha, isso aqui é justamente o nosso erro absoluto. É o erro que eu estou cometendo, é o erro absoluto. Eu não tenho, quer dizer, eu até tenho o valor aproximado, mas eu não tenho o valor exato, né? Eu não tenho o valor exato, que seria esse carinha aqui. Mas não tem problema, porque eu sei qual que é o erro que eu estou cometendo. Eu estou jogando fora essa parcela, então este é o erro que eu cometo. Tá? Lembre-se, pessoal, que isso aqui é um pouco complicado de guardar. Então eu posso fazer o seguinte, esse g de x, eu lembro lá de trás que ele tem que ser menor que 1. Então, se eu trocar esse cara pelo valor 1, eu estou fazendo uma estimativa, um limitante superior do erro que eu cometo. E é esse cara aqui, ó. Então, se eu pegar esse cara e substituir por 1, isso vai ser estritamente maior do que esse erro. Tá? Isso também é mais fácil de guardar. Tá? 10 elevado a e menos t. Né? Para o nosso caso, em que o e é igual a 3 e o t igual a 4, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 1 de erro.
erro absoluto, tá? O erro relativo, pessoal, vai ser o quê? O erro absoluto, que eu já calculei aqui, já está dado aqui. E esse erro absoluto aqui, pessoal, vai ser dividido pelo f de x, que é a aproximação. Repara que no momento que eu peguei esse cara como valor de x, ele não é o x verdadeiro, ele é o x barra. Ou seja, eu desprezei uma parcela, que é essa parcela daqui. Então, esta é a nossa aproximação. O que você deve observar de importante, pessoal? Esta aproximação aqui eu poderia estimar quanto? Poderia jogar o valor 1 ou 0,1. Tá? No nosso caso, se eu pegar o valor 1, ele é uma estimativa inferior. Por quê? Porque como está dividindo, ele, quanto maior o número, menor o erro, né? Mas então eu vou pegar 0,1, porque aí eu tenho uma estimativa que vai me dar um valor superior. Eu estou fazendo uma estimativa de valor máximo de erro. Tá? Então aqui, ó, eu vou substituir esse cara por 0,1. Esse 10 elevado a e vai cortar com esse 10 elevado a e e vai sobrar 10 elevado a t. Esse cara daqui é 1 sobre 10, né, pessoal? E dividir é o inverso da multiplicação. Então fica 10 elevado a t vezes 10 elevado a 1. Tá? Então isso aqui vai dar esse cara, 10 elevado a menos t, soma os expoentes porque a base é igual, quando você está numa multiplicação, vai dar 10 elevado a menos t mais 1. Esse é o erro que eu cometo quando eu faço o truncamento, e erro absoluto, e esse é o erro relativo no truncamento. Já no arredondamento, pessoal, eu tenho uma dedução bastante longa, que você tem que contemplar dois casos, quando você arredonda para mais ou para menos. Tá? Eu omiti de propósito essa dedução. O importante é este resultado final. Veja que aqui, pessoal, tem uma parcela meio, 0,5, né? E lá no nosso caso, quando eu utilizo truncamento, essa parcela não é meio, ela é diferente, ela é igual a 1. Então, essa estimativa de erro superior, aqui para o erro absoluto, e também para o erro relativo, que tem um meio aqui, ó, ele é igualzinho ao que a gente obteve antes para o truncamento, a menos desse fator meio. E o que significa isso? Significa que no caso do arredondamento, eu cometo um erro maior. Porém, eu tenho que fazer uma série de contas. Tem que ver se o número é maior que 5, maior ou igual que 5, ou se é menor. E isso é caro, isso custa tempo computacional. Tá? Então, apesar de incorrer em erros menores, o arredondamento acarreta em um tempo computacional maior. E nesse caso, na maioria das vezes a gente vai utilizar truncamento. Tá? O importante é a gente saber o erro que a gente está cometendo em cada caso, e se utilizar um ou outro, usar esses erros. Mas usar de que forma? Então, pessoal, no momento que você tiver dois valores armazenados no seu computador, lembre-se que você pode ter exatamente um valor armazenado de forma aproximada, como a gente acabou de ver, que tem um erro associado a este valor, seja o valor x ou seja o valor y. E aí a questão que se coloca é, ok, armazenei x de maneira aproximada, armazenei y de maneira aproximada, seja com truncamento ou com arredondamento. Qual será o erro resultante se eu somar x e y, por exemplo? Né? Então, caso eu opte por somar x e y, o meu erro absoluto, caso eu faça uma soma de x com y, será a soma do erro que você tinha para armazenar o x, mais a soma de armazenar o y no seu sistema de ponto flutuante. Tá? E o erro relativo vai ser o quê? É o erro relativo de x, ponderado aqui por aproximações de x dividido por x mais y, mais o erro relativo de y ponderado por
aqui o erro, a aproximação de y dividido pela aproximação de x e y. Tá? De forma análoga, a diferença entre x e y vai ser muito próxima do que a gente viu da fórmula para a soma, a menos de um sinal negativo aqui. Tá? Aqui era positivo, aqui está negativo. Quando você fizer a multiplicação de x por y, o erro cometido vai ser dado por esse aqui, por essa fórmula, que faz uma ponderação entre a aproximação de x pelo erro de y mais a aproximação de y pelo erro de armazenar o valor x. E uma coisa interessante é que a fórmula do erro associado ao produto de x e y é dado pela soma dos erros de x e y relativos. Tá? Para o quociente, pessoal, dividir x por y, a fórmula tem uma ponderação, tá certo? Só que você tem que tomar cuidado que tem um sinal negativo e a divisão pela aproximação do valor de y ao quadrado. Tá? E para finalizar, o erro relativo ele vai ser muito próximo do que era na multiplicação, a menos de um sinal negativo. Tá? Então, com isso, pessoal, eu tenho agora as fórmulas de erro que eu cometo quando eu faço a soma de dois valores x e y armazenados de acordo com uma certa representação de ponto flutuante. E com isso, então, eu consigo fazer estimativas não só do erro que eu estou cometendo quando eu armazeno usando truncamento ou arredondamento num número real, né, dentro do computador. Eu também consigo estimar o erro que eu vou cometer quando eu faço somas, subtrações, divisões ou multiplicações de números. Tá bom? Nesse sistema de representação de ponto flutuante. Bom, pessoal, com isso nós terminamos não só essa aula, mas todas as aulas do módulo 1. Parabéns por ter chegado até aqui. Foi uma longa caminhada, mas eu acredito que você, enfim, deve ter entendido melhor o funcionamento dos computadores, ou pelo menos na hora de fazer operações, contas e armazenar números nos computadores, você já vai ter um entendimento mais profundo dos problemas e dos erros que podem ocorrer. Erros no sentido matemático, no sentido de precisão. Muito obrigado pela sua atenção e vejo vocês no módulo 2, pessoal, onde a gente vai falar de raiz de funções, como métodos para encontrar raízes de funções. Obrigado e até lá então, pessoal. Tchau!